Estou a falar em 2016. Não é o primeiro cidadão a organizar os moçambicanos para nós sairmos à rua fui eu. E o assunto até pode ter passado assim na história. É novidade, nós não sabíamos. Não, eu devo dizer, Sim. foi em 2016. Okay. E nós já vínhamos levantando quando o mundo começou a despoltar este assunto das dívidas ocultas, dos dinheiros que Moçambique havia contraído nos bancos como a VTB e a Credit Suisse, cujas mesmas tinham a garantia do Estado. Tinham a garantia do Estado. Nós sabemos perfeitamente que isto foi no reinado do presidente Armando Guebuza, tendo a peça fundamental o Manuel Chang. O Manuel Chang, esse que nos Estados Unidos da América já foi julgado, dizem que já cumpriu os 6 anos, com toda esta maratona que nós assistimos. Praticamente este volta a Moçambique para vir gozar a sua liberdade como cidadão, ou por outras palavras, vem a Moçambique para vir comer o dinheiro que ao longo desse todo o tempo nós assistimos este espetáculo da prisão que ele teve. Até eu chego aqui a dizer, estava na África do Sul preso. Ninguém sabe se estava em Santon, que é a aldeia onde todos aqueles que dilapidam os estados vão lá se esconder, ou em Brooklyn, depois de sair da África do Sul, esteve num hotel, porque os americanos estavam de facto atrás do dólar, que é dinheiro deles, que viram que caiu nas malhas de um grupo de facto em Moçambique. Mas nós falamos das dívidas ocultas no nosso país, é uma questão bastante preocupante. Por quê? Porque dela vimos a criação da Proíndicos, da MAMI e da Ematum, não é com um projeto que foi desenhado que visava fundamentalmente proteger a zona exclusiva especial, não é contra esta coisa de tráficos marinho, não é? Esses que entravam no nosso país, usavam o nosso mar, em suma, visava exatamente para responder na questão da defesa do nosso Estado. Nós vimos o presidente da República, na altura, quem estava a dirigir a França foi o presidente que o nome me foge, que foram assinar de facto um contrato para aquisições de barcos de pesca François Hollande. Foi o Hollande no tempo do François Hollande, não é? E vimos ao mesmo tempo a assinatura de vários acordos para a aquisição daqueles barcos e também para poder alimentar a Marinha da Guerra, que tinha como papel fundamental olhar exatamente para a costa. Hoje, 2025, nós, os moçambicanos, se estivéssemos num estado ou naqueles estados que vão atrás daquilo que faz parte do erário público, onde nós todos sentimos lesados por causa dessas dívidas ocultas, eu tenho certeza que a Frelimo não estaria já agora a governar. É um gozo aos moçambicanos, Beatriz, quando nós tomamos conhecimento de que o Manuel Chang, o dito, a peça fundamental, o orquestrador das dívidas ocultas, está a voltar para casa, não é? É preocupante quando nós ouvimos dos 11 arguidos, pelo facto de terem cumprido a pena, a metade das penas, então cada um pode escrever, requerer a liberdade condicional. A pergunta que eu faço: quanto é que Moçambique recuperou? Quanto é que nós, como país, ganhamos? Se você perceber, durante o processo das dívidas ocultas, foram arrolados várias coisas. Estamos a falar de empreendimentos que esses indivíduos fizeram com o dinheiro das dívidas ocultas. A pergunta que eu quero fazer é:
Beatriz, quantos bens o governo de Moçambique arrestou? Quantos bens a PGR arrestou e passou para o Estado como consequência exatamente das apreensões que foram feitas? Porque nós sabemos perfeitamente que esses indivíduos usaram o dinheiro das dívidas ocultas para quê? Para investir nas mações, em vários sítios. E durante o julgamento na BO, nós já sabíamos que cada um investiu e houve uma lista que foi trazido de empreendimentos que esses senhores investiram. A questão fundamental que nós precisamos de trazer, passado este tempo, depois com penas, que na minha ótica são penas papinhas. O que é uma pena papinha? Pena papinha é aquela que quando alguém entra, ele está ciente que dentro de um determinado espaço de tempo eu vou sair. Em Moçambique dão penas maiores a indivíduos que pegam na espingarda, vai na floresta, dispara para um passarinho porque está na floresta. Este até pode ter a pena até 30 anos de prisão, porque abateu um javali, porque abateu um cudo, não é? Porque abateu um bicho no mato. Esses indivíduos que entram exatamente nesses esquemas têm penas maiores em Moçambique. E aqueles que reuniram para delinquir o Estado, estou a falar desses elementos das dívidas ocultas, são esses indivíduos que estão aí a gozar a francesa. E nós, de facto, não já percebemos. Um dado muito interessante aqui, houve essa negociação, não é, do governo de Moçambique, tomamos conhecimento que a pena foi reduzida para 1,4 mil milhões de dólares. 1,4 mil milhões de dólares, e que o Estado moçambicano poderia pagar exatamente nisso cerca de 200 milhões de dólares. A pergunta que eu faço hoje, para quem está ali de facto a assistir: quem é que saiu a ganhar? Quem é que se beneficiou disto? É o Estado? Não é o Estado. Quem se beneficiou foram exatamente as pessoas que usaram o Estado, porque esses indivíduos usam o nome do Estado para beneficiar-se. Quando se diz o Estado, refere-se a nós todos. E eu me lembro quando a dívida chega ao Parlamento e ela foi chamada dívida soberana. Quer dizer o seguinte: quando se diz dívida soberana, significa que a Beatriz vai pagar a dívida. Significa que o seu filho vai pagar a dívida. Significa que os seus descendentes também vão pagar a dívida. Mas se nós sentarmos e fazermos aqui a avaliação, quais são os indivíduos que estiveram diretamente envolvidos? Estão ali. E esses indivíduos, a um dado momento, há um debate que está de facto aí a correr agora em Moçambique, sobre o posicionamento tomado pelo Tribunal Supremo em conceder a liberdade condicional. Olhando nos códigos penais, parece que há uma, tem o anterior e depois tem a última, esse de 2014. Quer dizer, praticamente no nosso país, Moçambique, quando você está no esquema de roubo, você é chamado o good person, não é? E aqueles que roubam, na nossa ótica, galinhas, que roubam patos, são exatamente esses que são, de facto, condenados e castigados. Quer dizer, há uma controvérsia aí. Há uma controvérsia total. Eu não estou a perceber, até hoje, como é que o tribunal aplicou 12 anos de prisão, porque as penas variam de 10, 11, 12 anos. Há indivíduos que dilapidaram o Estado. Estás a perceber? Dilapidaram o Estado. E depois aqui nasce um novo paradigma. Se você está naquele contexto de roubo pequeno,
de roubo pequeno, você é que sofre mais do que aqueles que roubam, do que aqueles que dilapidam, do que aqueles que colocam em Estado. Hoje, nós estamos a falar da instabilidade político-militar na província de Cabo Delgado. E se nós olharmos a questão da instabilidade político-militar na província de Cabo Delgado, vamos olhar aqui a questão das dívidas ocultas. Estava lá uma verba destinada para a construção do porto de Pemba, ou do estaleiro naval de Pemba, que visava exatamente controlar toda a orla marítima contra os piratas, contra aqueles que dilapidam os nossos recursos marinhos, contra invasores, os que usam o mar. E tudo isso estava dentro do pacote, com a criação exatamente dessas empresas. Mas, fazendo uma revisão de forma minuciosa, nós vamos a perceber que tudo isto foi feito de forma julgada. Foi uma jogada monumental, feita por indivíduos que sentaram nas grandes universidades, não é? Estudaram e entenderam isso. É por essa razão que o nosso país, Moçambique, Beatriz, enquanto o analfabetismo roçar as nossas cabeças, nós continuaremos nos mesmos moldes como estamos como país, porque onde tínhamos a dialética de indivíduos que iam à escola e atingiam um nível superior, nós temos conhecimento que quando as pessoas nos outros cantos do mundo atingem os níveis e são chamados intelectuais, são esses que estudam os cenários e ajudam os governos na redução da pobreza nos seus países. Não é? São indivíduos que não têm a dotação de tirar o que não é deles, são aqueles indivíduos que orientam para a persecução das políticas públicas, mas em Moçambique não. No nosso país, se você ganhou o grau maior da academia, se nós olharmos do ponto de vista político, são os mesmos esses em que nós respeitamos, porque se você perguntar quais são as pessoas que orquestraram as dívidas ocultas, você não vai encontrar alguém do nível médio, você não vai encontrar alguém do nível básico, você vai encontrar pessoas que sentaram e sabiam perfeitamente que isto, tarde ou cedo, traria de facto um impacto bastante negativo na nossa economia. Está a falar, por exemplo, da inteligência do Estado? Estou a falar da inteligência do Estado. Gregório Leão. Afinal, quando se diz que alguém está na inteligência do Estado, o que é que significa? Então, significa que a inteligência é composta por indivíduos que fazem a leitura de factos, que de facto possam acontecer no nosso país. Se você observar ali, todos os indivíduos estão de facto envolvidos. A lista, na minha ótica, até foi reduzida, não foi trazida para nós todos sabermos quais são as pessoas, porque até o Banco Central entra, não é? Sim, o Banco Central entra, não é? Muitos indivíduos de mérito, que gozam prestígio de mérito, estão de facto envolvidos. Nas dívidas ocultas ninguém escapou, todos estão dentro, mas tinha que se procurar um indivíduo ou um determinado grupo de pessoas que seriam como espelho para os moçambicanos poderem de facto ver. E depois viemos com aquela retórica do grande juiz, o juiz das dívidas ocultas, aquele indivíduo que todo mundo prestou atenção pela primeira vez de um julgamento publicitado e televisionado, para em último lugar dizer: olha, Beatriz, muito obrigado por você ter roubado, de ter participado nas dívidas ocultas, vais ficar 11 anos. Obrigado, meu grande amigo Stoy, por ter roubado ao Estado moçambicano, por ter colocado em causa o setor da educação, o setor da saúde, o setor dos transportes, por ter colocado em causa o setor da agricultura. Muito obrigado. Vai ser condenado 12 anos de prisão. Para passar de um determinado tempo, porque você foi preso já há bastante tempo, então os teus anos
que você te conta desde aquele primeiro dia que nós te prendemos. Então você já cumpriu a sua metade da pena, pode sair. E o Estado? E o Estado? E o Estado? Hoje, atenção, a PGR arquiva o processo de Manuel Chang. Hoje, a PGR, aquela que tem como papel fundamental zelar pela legalidade. Acredita que a PGR deveria trazer a público exatamente tudo aquilo que está a ser apreendido ou que foi apreendido e também para se poder fazer o cálculo, de forma que o povo, já que a dívida é soberana, não é, que nós vamos pagar, possamos saber quanto é que já se recuperou e como é que foi canalizado este valor. Sabes, há um dado muito interessante do cenário que estás a trazer, Beatriz. Sabe, você conhece João Massango? Você conhece João Massango? Você me conhece muito bem. Eu, no dia que eu cometer o erro e for preso, você vai saber que João Massango está preso. Mas é diferente do cenário que nós assistimos no nosso país. Daquelas caras ali, poucos conhecidas. Só para o seu conhecimento, se calhar o Gregório Leão, o Antônio de Rosário, a Ângela, estiveram na cadeia. A maioria parte das pessoas que fizeram parte das dívidas ocultas estavam nas casas. Eu conheço pessoas que foram condenadas nas dívidas ocultas que nunca estiveram na cadeia. Nunca estão lá. Foram presos. Não quero arruinar os nomes, mas eu conheço muita gente. Significa que aqueles nomes mais sonantes são esses que estão lá na cadeia. E aqueles nomes não sonantes estão aí a deambular. Recorda da Cetina Titossi, que foi a presidente do Fundo de Desenvolvimento Agrário, com o escândalo financeiro que aconteceu no Ministério da Agricultura, ou no fundo na qual ela dirigia, que Deus o tenha lá no céu. Todo mundo ficou convencido que aquela senhora estava na prisão. E todo mundo despertou a atenção quando viram aquela senhora numa festa. Ei, afinal, essa senhora que foi, que nós todos sabemos que esteve envolvido no escândalo dos 136 milhões de meticais, anda aí. Eu conheço muita gente que foram condenados na Machava, estão nas casas. Quando há ocasiões, há movimentos, a gente depara com ele. E nós não podemos questionar. Afinal, você não foi condenado. Não é? Afinal, você não foi condenado. Eu, há um mês, alguma coisa, conheci um indivíduo que esteve no escândalo da compra dos Embraeres, que foi condenado. Está aí na rua a conduzir carro, numa boa. Não é? Que são tantas pessoas. Então, vivemos um cenário bastante caricato, Beatriz Munguambi, quando nós estamos de facto a debater esta questão das dívidas ocultas. Dos fatores fundamentais que aconteceram agora no nosso país. O primeiro é o arquivamento do processo do Manuel Chang pela PGR. O segundo é a redução, é a liberdade condicional da Ângela Leão, não é? E as informações que estão sendo trazidas exatamente neste preciso momento dão conta que todos aqueles que estiveram envolvidos no escândalo vão sair. E toda a fortuna que eles fizeram ao longo desse todo o tempo. Minha irmã, estou a dizer, o Estado moçambicano não vai arrancar nem sequer uma agulha dessas pessoas. Enquanto a Frelimo continuar no poder, enquanto o regime continuar no poder, enquanto o sistema da justiça continuar nos moldes como está, nenhuma coisa vai ser. Nós podemos saber que aquela casa, aquele empreendimento pertence ao fulano X, mas, atenção, ninguém de facto terá. Porque se nós, como cidadãos, tivéssemos a coragem de ir atrás daqueles que prevaricam contra o Estado moçambicano e irmos buscar, hoje estaremos, olha, dos 2,7 mil milhões de dólares que foram contraídos, o Estado moçambicano já conseguiu recuperar primeiro
pelo patrimônio. Estamos a falar do patrimônio. As pessoas chegam, avaliam e dizem, olha, esta máquina que está a filmar aqui está avaliado em 700 mil meticais. Não é? Esta casa que você construiu aqui no sítio X, direito de chão, primeiro, segundo andar, está avaliado em 3 milhões ou em 10 milhões de meticais. Aquela viatura que você comprou ali está avaliada. Fazem a avaliação pelos ativos que tem. E depois o Estado diz, olha, nós recuperamos tanto. E depois tem uma outra coisa, os dinheiros. Porque esses indivíduos aqui sabiam perfeitamente que levar o dinheiro que eles têm das dívidas ocultas para o circuito bancário seriam conhecidos. O Estado moçambicano, ou a PGR, poderia vir ao público, porque a PGR tem como uma função fundamental investigar. Sabes de uma coisa? O dinheiro está nas casas aqui, está no submergido o dinheiro. O dinheiro está na matoraria, o dinheiro está em todo lado. O dinheiro não está... É por essa razão que nos bancos comerciais, mesmo no Banco Central, você vai ver lá um déficit total. No nosso país, hoje em dia, a crise cresceu, mas o dinheiro está exatamente aí. E nós, quando falamos das dívidas ocultas, falamos deste cenário que está de facto a acontecer, leva-nos a uma grande reflexão em termos de ganho. Estamos a ser atacados na província de Cabo Delgado pelo terrorismo, mas que nós poderíamos conter, porque visamos exatamente investir. Foram 500 milhões de dólares que nós tomamos conhecimento que desapareceram no Ministério da Defesa Nacional, na vigência do presidente que acabou de deixar no poder agora, na altura era ministro da Defesa Nacional. Então, qual é o estágio do Estado que nós estamos de facto a construir? Nós estamos a construir um estágio que é caracterizado por indivíduos que não têm nenhuma teoria e cultura do Estado. O Estado moçambicano é caracterizado por indivíduos que olham apenas para eles, não olham para o Estado com o intuito de nós resolvermos problemas. Se você chegar hoje nos hospitais, você vai percebendo que há um problema sério nos hospitais. 2, temos um governo que não tem capacidade de negociar quando há problemas. Lutam com a Associação dos Profissionais da Saúde, no lugar de puxar ao indivíduo e reconhecer que o país está de facto a viver momentos difíceis, mas que procuremos aqui um mecanismo apropriado para que se trabalhe nos hospitais. Vão desmentir e vão levar essas informações trazidas a um nível superior. Há um dado, Beatriz, quando as coisas saem da boca do presidente, é preciso que crie uma equipe para procurar saber qual é a motivação daqueles que manifestam. Talvez isso saia na boca do presidente da República. Saia na boca do presidente. O presidente da República, o que ele diz é lei. O que o presidente da República diz é uma ordem. Não são palavras que devem ser na boca do presidente da República. O presidente da República deve encontrar uma outra forma. Se nós reconhecemos que a situação do país não está bom, não só no setor da saúde, mas nós, como governo, vamos encontrar aqui um mecanismo daqueles indivíduos que estão descontentes, estão tristes, e encontrarmos aqui um caminho. Essas são palavras de um estadista. O estadista deve falar exatamente desta forma. Quando o estadista leva-se na onda daqueles que trazem informações porque estão contra, porque o fulano X está a reivindicar, então nós encontramos um país. É por essa razão o cenário das dívidas ocultas, que é o pano do fundo do debate de hoje, na minha ótica, eu como João Mação, começo a perder o prestígio. Manuel Chang já cumpriu a pena, não é? Vai sair, volta para Moçambique, não é? A PGR chegou à conclusão de que não há motivo de nós reabrirmos com o processo, porque ele já de facto cumpriu. Então significa que foi dito ao longo desse tempo: tenha calma, o tempo vai passar. Então vai passar, estará ali a deambular conosco numa situação em que o país e as dívidas ficaram, porque as dívidas são soberanas.
Eu, você, os seus filhos, os seus netos, todos vamos pagar. Mesmo que te tirem um meticale na sua conta, você estará a pagar de forma injusta a coisa que foi tirada e comida por pessoas e de forma consciente. Muito bem, muito obrigada, Massango. O tempo já não nos permite para mais. Vou pedir para que deixe ficar considerações finais para os nossos telespectadores, internautas que nos assistem no que diz respeito a esta matéria. Eu estou triste. Eu carrego comigo uma tristeza, porque o que eu esperava, 50 anos de um Moçambique independente, praticamente deixou de ter o impacto no nosso dia a dia. O Estado que eu sonhava no Oeste, Beatriz, sabes que a fome em Moçambique? Quando vocês saírem ali fora, entrevistarem jovens desempregados, jovens sem oportunidades, quando vocês saírem lá fora, vão perceber as meninas bonitas que deveriam ter os seus maridos, porque os maridos não existem, porque ninguém vai e que não queira ter alguma coisa. As pessoas até chegam a entrar em vidas, não é? Que não são as melhores, não é? Por causa do próprio sistema. E eu esperava que, passados 50 anos, a idade da independência, a independência que tem a idade da vida que eu tenho, qualquer coisa mudasse. Eu hoje sou um homem maduro. Nós queríamos jogar um Moçambique maduro, onde a questão da unidade nacional, da independência, da soberania, fosse de facto um fator fundamental para o nosso percurso da vida. A política dividiu os moçambicanos. Nós lutamos entre irmãos por causa da política. Não é a política que traz aqui a harmonia social, dividiu os moçambicanos. Nós estamos divididos por causa da política. E, em último lugar, a governação. Porque nós temos uma governação que é composto por indivíduos, na nossa ótica, chamados paraquedistas, aqueles que têm, de facto, uma responsabilidade maior pelo Estado. E o exemplo concreto é aquilo que nós estamos a... Eu sinto hoje, quando olhamos a nossa educação, e depois já percebemos uma coisa, só para terminar. Sabe por que os jovens estão aí a manifestar? Na sua maioria. Não é por causa da fome. A outra coisa foi uma coisa propositada. Colocar o povo analfabeto, para não poderem saber interpretar os cenários e ler exatamente aquilo que está acontecendo. Do outro lado, colocar o desemprego para colocar a frustração nos nossos jovens. São exatamente esses cenários que nós estamos a viver no dia a dia. Espero um Moçambique próspero, aquele Moçambique que possa trazer na nossa ótica um dinamismo do país que nós queremos. E o país tem que saber aproveitar os seus quadros. Bia, eu sou quadro deste país, que este país nunca soube me aproveitar. Este país olha Massango inimigo, mas em vez de aproveitar o Massango, as capacidades cognitivas que eu tenho de emitir opinião, porque as pessoas ouvem-me. No nosso país não, por causa da política. Nós não olhamos a pessoa, o arcabouço que a pessoa tem, a capacidade intelectual que a pessoa tem. É nosso quem pensa da nossa forma. Então, quando é nosso quem pensa da nossa forma, o Estado nunca vai desenvolver. Muito bem, muito obrigada. Estamos aqui hoje, Fórum Aberto, Gunguto Visão, onde é muito mais feliz quem nos assiste.